tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Ela no Comando podcast. Aqui nós acreditamos que a liderança feminina ela é essencial no mundo dos negócios. Mulheres têm experiências únicas e valiosas que, quando compartilhadas, podem inspirar outras mulheres a alcançarem seus sonhos e superar desafios. A diversidade de vozes ela é fundamental para que a gente consiga construir um ambiente muito mais inclusivo, justo e inovador. Para alcançar esse objetivo, aqui no Elas no Comando podcast, nós vamos conversar com mulheres reais, líderes, executivas, empresárias e empreendedoras. Essas mulheres vão contar as suas histórias, vão contar um pouco dos obstáculos que enfrentaram, das vitórias que conquistaram e das lições que aprenderam. Essas conversas, elas vão então proporcionar um espaço de empoderamento e apoio mútuo, onde cada relato vai se tornar uma fonte de inspiração. Esperamos que, ao ouvir essas experiências, outras mulheres sejam motivadas a ocupar os seus espaços no mercado de trabalho, confiantes de que elas podem fazer o que elas quiserem fazer, independente dos obstáculos que venham a surgir no meio do caminho. Aqui, nós acreditamos genuinamente que lugar de mulher é onde ela quiser estar e fazendo o que ela quiser fazer. Então é isso, vem com a gente. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Elas no Comando podcast. E aqui você já sabe, a gente vai destacar a presença da liderança feminina no mundo dos negócios. E apresentando o podcast estou eu, Regina Malta, e a minha amiga Renata Alves. Olá. A gente vai deixar o link dos nossos redes sociais aqui na descrição do vídeo, aí você consegue depois se conectar com a gente, tá bom? E se você está chegando aqui pela primeira vez, já curta nosso vídeo, nos siga nos nossos canais, no YouTube, @Elas no Comando Podcast, e no Instagram e LinkedIn também, @Elas no Comando Podcast. Então aqui a gente vai falar com mulheres reais, líderes, empresárias, empreendedoras, executivas, que vão contar pra gente um pouquinho das suas histórias inspiradoras, desafios enfrentados, conquistas que conseguiram realizar e lições aprendidas para que a gente consiga assim inspirar outras mulheres, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo e como que uma notícia de uma doença pode impactar totalmente a nossa trajetória profissional. A gente também vai trazer dicas super valiosas para quem está iniciando o seu negócio e não entende muito bem ou quer se aprofundar um pouco mais nas questões de gestão de negócios e contabilidade. Para isso, a gente está aqui com uma convidada super especial com a gente. A Ellen. Ellen, vou te apresentar, lendo seu currículo aqui. A Ellen Fazan é natural de Campinas, formada em Ciências Contábeis pela Unasp de Hortolândia, pós-graduada em Gestão Financeira e Controladoria, atuava no mercado de trabalho na indústria há mais de 21 anos, onde teve experiência na área de vendas, televendas, devoluções de mercadoria, gestão de contratos nacionais e internacionais, estudos de bioequivalência, aquisição de equipamentos nacionais e importados, suprimentos, gestão de contratos de terceiro, coordenação de projetos, coordenou fundações e instituições de terceiro setor, implementação de sistemas, coordenação de relocation para expatriados. Ao longo desses 21 anos, ela treinou e liderou 11 pessoas entre efetivos e menor aprendiz. Atualmente é proprietária da HF Contabilidade Consultiva, atendimento digital. Na estrutura conta com parceiros como jurídico, gestão de pessoas, financeiros e processos. Ellen, antes de começar, e a gente ouvir a sua trajetória, que a gente gosta muito disso, a gente queria ouvir qual é o significado de algumas palavras que permeiam, né, o mundo das mulheres, empreendedorismo e liderança, o que elas significam para você. Em primeiro lugar, maternidade. Maternidade, para mim, é um significado hoje de paz. Não tenho filhos, porque a gente fala paz, a mãe até assusta, né? Como assim? Não, é paz. Então, assim, foi uma coisa bem resolvida para mim, não ter filhos. Então, isso veio decorrente de uma trombose que eu tive. Então, foi uma decisão, né? Eu decidi não ter. E hoje eu tenho minhas sobrinhas, então elas preenchem esse vazio, né? Legal. Carreira. Carreira é um desafio diário, né? A gente está ali sempre em constante aprendizado, buscando estabilização, crescimento. Então, saindo de uma CLT e agora no empreendedorismo, eu me sinto mais disposta a alavancar minha carreira e estabilizar de fato aquilo que está alinhado ao meu propósito. Então, eu tenho muitos projetos com HF, inclusive passando agora por uma expansão,
que não só no atendimento digital, mas também presencial. Então, isso também vem para consolidar a carreira e o propósito que eu tenho como contadora. Uhum. E sucesso? O que é sucesso para você? Sucesso é você estar em paz com a sua família e Deus. Em primeiro lugar, Deus e família. Porque sem isso você não tem a estrutura para você alcançar aí o sucesso, porque dinheiro não compra tudo, bens não compra tudo. Eu passei por um episódio de internação, então foi muito complicado. E aí, assim, quando você passa por isso, você começa a rever muitas coisas, principalmente coisas que têm valores e você vai e vai ficar aí. Mas o que você deixou para sua família, o que você deixou para suas sobrinhas, o seu legado. Então, para mim, hoje é muito isso, né? Sucesso para mim é poder ter um tempo de qualidade, levar uma sobrinha para a escola, levar minha mãe no médico, ir almoçar com a minha mãe, com meus irmãos. Então, esse é o sucesso para mim. E liderança? Liderança, eu tenho 2 significados. Um é uma gestora que eu quero aproveitar o momento, honrar a vida dela, que eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentos aí, pegando o gancho do sucesso, que foi a Romilda Sousa. Eu aprendi muito com ela, foi uma gestora paraguaia, foi a primeira pessoa. Então, a profissional que eu sou hoje, eu devo muito a ela, que foi assim, sem sombra de dúvidas, exemplo na minha carreira, na minha jornada. E também aprendizado, porque a gente, como liderança, eu tive aí 11 pessoas, né, que eu treinei ao longo desses anos, de 21 anos de CLT. E foram pessoas totalmente diferentes, perfil diferente. Então, liderar não é só você estar ali comandando a sua equipe, você também gera um aprendizado com aquela pessoa diariamente, no sentido de entender a dificuldade, porque as dificuldades vão ser diferentes, né? De cada ser humano. Então, isso para mim foi muito importante. Legal. E aqui a gente gosta de escutar também um pouco da trajetória profissional, né? Antes de você estar no empreendedorismo, você tem aí 21 anos de carreira construída em empresas e tudo mais. Como que foi essa construção de carreira sua até chegar onde você está hoje empreendendo? Bom, a construção de carreira, ela foi consolidada através de um curso que eu fiz de menor aprendiz aos 14 anos. Então, eu fui selecionada na escola, né? Participei do menor aprendiz de Sumaré. Isso, não vou falar o ano, gente. Vamos. Então, participei de toda a seletiva. E quando eu ingressei nesse curso, então eu misturava escola e o curso, que era durante o dia o curso e à noite a escola. Então, eu entrei numa empresa de metalúrgica que era de transformadores de energia. Então, eu fiquei lá um tempo. Ali eu trabalhei como atendente de PABX, na época, né, de telefonista. Então, também fazia parte ali de escritório, né, toda a parte, atendia um superintendente, né, porque antes não tinha essa nomenclatura que tem hoje, presidente, vice-presidente, então era superintendente. Então, ele já era nível máximo, né? E depois passei por uma fase de desligamento e fui para a indústria farmacêutica. Então, trabalhei nessa indústria por 21 anos, onde acompanhei muitos processos, desde processos de pegar o televendas, onde eu fazia pedidos, né? Por fax, recebia assim, ó, os códigos dos itens por fax. E aí tem gente que tá ouvindo agora e nem sabe o que é fax. Que é um fax. Pois é. E aí foi toda uma transição. Então, eu tive toda essa jornada lá, então aprendi muita coisa na parte de processo, desde a cadeia de vendas até a cadeia de desenvolvimento. Então, isso veio para consolidar toda a parte de estudos depois que eu vim tendo de formação na contabilidade, né? A contabilidade, ela pega ali todas as áreas, como advogada e também a gestão de risco, sabe? Então, veio para consolidar. Então, comecei em vendas e finalizei minha trajetória na parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, eu saí dali com uma visão geral do funcionamento de um ecossistema, de uma empresa de alto patamar. E aí você decidiu abrir seu escritório, sua consultoria? Sim, aí minha consultoria ela veio
Em 2021, depois de uma decorrência de uma trombose, eu fui diagnosticada com trombose e também cogitava a amputação do meu membro esquerdo, Nossa. né? Do joelho para baixo. Então, o que era para mim, assim, uma coisa simples, eu achei que era uma cãibra no meu pé, alguma coisa assim. Só que foi complicando, eu fui vendo problema respiratório em casa, falei, não, alguma coisa está errada. E aí, pegando essa deixa, o médico falou: você tem 10 dias internada. 10 dias virou 27 dias. Nossa. Então, fiquei internada entre semi e UTI, né? Até dar uma estabilizada. Passei por um procedimento cirúrgico e nisso me fez refletir muitas coisas, porque mesmo na semi UTI, eu estava na CLT e a CLT trabalhando. Uhum. E aí eu comecei a pensar, eu falei assim, gente, e se eu tivesse morrido, quem ia resolver? Para quem que ia ligar? Né? Então são Uhum. coisas assim. E uma coisa também que eu pensei, eu falei assim, e se eu tivesse amputado meu membro? Hoje em dia, né, a gente sabe aí que tem adaptações, mas nem todo mundo tem acesso. Então eu comecei a pensar o que que eu iria fazer, porque a vida ia ter que continuar, os boletos iam Uhum. continuar. Então eu falei assim, bom, se eu não puder andar, eu vou ter que usar minha mente. E eu fiz contabilidade. Então, contabilidade a gente usa muito a mente, né? O que a gente aprendeu. Então, a gente tá ali, leitura diária, treinamentos diários, atualização diária, toda hora muda muita coisa na Uhum. contabilidade. E aí eu falei assim, eu vou começar a colocar em prática. Então, eu atendia assim, eu fazia alguns impostos de rendas Uhum. gratuitos, né? E aí eu fui fazer um curso de atualização de imposto de renda. Foi no momento que eu falei assim, peraí, eu vendo lá gente do zero, tô abrindo meu escritório digital, vou atender, através desse curso eu posso. Falei assim, mas peraí, eu vi uma oportunidade naquele dia que eu estava fazendo a Uhum. atualização da instrução normativa que ia entrar para prestação, né, para imposto de renda de Uhum. 2021. Eu falei assim, eu vou começar a fazer. Aí eu peguei e liguei para os meus 4 clientes, né? Um já era eu. É. Falei, eu vou me pagar. E aí eu liguei para os outros, falei, olha, eu tô abrindo o digital, vou fazer imposto de renda, vocês aceitam ser meus primeiros clientes? Todos toparam. E aí foi divulgando, e tomou uma proporção que eu não pensei que tomaria, assim. Então eu comecei atendendo a pessoa física, Uhum. né? Até porque eu tive que consolidar depois de sair da internação, tudo isso consolidar com o CLT, então eu atendi à noite e imposto de renda, você baixa o sistema, tem os dados, você Uhum. faz ali, não precisa Aham. necessariamente Tem estar um com a atendimento pessoa ou estar no presencial, né? local. E aí eu me adaptei a isso, só que daí foi buscando, as pessoas foram me procurando para outras soluções. E eu falei, opa, tem oportunidade. Né? Uhum. Então, eu vi isso como uma oportunidade. Foi aí que eu abri o digital e hoje a HF está passando por uma expansão. Mulher gosta pouco de reforma, né? É, Então, vou começar aí nas próximas semanas uma reforminha para poder atender e No presencial. no presencial. presencial. A trombose ela é uma doença silenciosa, né? Muitas vezes também a gente, na correria do dia a dia, e acho que no empreendedorismo a gente corre bastante, mas no CLT Uhum. também, porque tem sempre alguém cobrando alguma coisa, né? Sim, Não é você sim. ali administrando o seu horário e tudo mais. Como que foi para você, né, descobrir essa doença e que dicas que você dá para as pessoas se atentarem, né, principalmente para as mulheres tomarem cuidado em relação a isso? Esse mês agora de outubro a gente está no Outubro Rosa, é um mês de conscientização em especial ao câncer de mama, né, que afeta aí milhões de mulheres. Mas a trombose também é uma doença que acontece muito mais em mulheres, né, do que em homens. E que o Qual diagnóstico precoce também faz Exato, diferença, né? né? Você, por exemplo, fez uma cirurgia, ficou internada, mas poderia ter perdido um membro. Então, assim, como que foi esse processo, né, de descoberta e que dicas que você pode passar para que as pessoas comecem a se atentar um pouco mais a isso, né, em especial as mulheres? O descobrimento, ele partiu na primeira parada quando teve o home office que fechou tudo por Na causa do pandemia. Covid, na pandemia. Então, eu estava ali me adaptando, né? A gente teve que, ó, olha, semana que vem, home office todo mundo, geral. Beleza. E eu sentia muito frio, mas eu achei que era natural de mim, porque eu já sou friorenta. Uhum. Mas estava além do normal.
Antigamente, eu já sentia muitas câimbras na perna, principalmente no meu membro esquerdo. Mas também normal, porque você trabalha ali sentada há muito tempo, acaba que, né, Você nunca não percebeu tendo um uma circulação. inchaço, tipo Não, nunca um percebi. nódulo, A alguma única coisa? coisa que eu percebia era cãibra. Uhum. Dormia muito, eu tinha que ficar batendo a perna assim para voltar, Acordar. Uhum. andar e dar uma circulada, sabe? E aí, quando começou o home office, sei lá, trabalhando, eu parei na hora do almoço e fui pegar um lixo, né, para Uhum. já antecipar algumas coisas da rotina. E aí eu fui e o lixo estava lá no fundo de casa e eu já senti uma tontura. Assim, deu um branco, eu encostei na parede e fiquei ali. E nisso meu computador estava me chamando, era meu gerente. E eu ali não podia levantar, eu praticamente tive assim uns Quase 10 desmaiou. minutos, quase desmaiei. Aham. Eu falei assim, gente, não tá normal. E isso foi se agravando. Eu comecei a sentir falta de ar, o frio não passava, eu ficava com a coberta na minha perna. Eu falei assim, gente, tá muito estranho isso. Mas eu E falei, na será que. pandemia a gente E não na procurava pandemia, médico, aí eu né? falei assim, será que é Covid? Aí eu tinha feito os Teste. testes, deu negativo. Falei, não é o Covid. Então, beleza, continuei lá. E aí, academia tudo fechada, eu já tava, sempre venho, né? Apesar de ser fortinha, eu sempre venho numa vibe de treinar. Sim. E eu fazendo em casa um cardio, aquele rapidinho, fiz. Me deu uma falta de ar que eu tive que sair abrindo toda a casa. Eu falei, gente, não tá normal isso. E eu não conseguia respirar, realmente trancou. A minha respiração eu tinha que puxar, assim. E aí eu lembro que um dia antes de eu ser internada, eu fui no centro, encomendei uma roupa, que era por WhatsApp, que a minha sobrinha ia nascer. E a minha cunhada não fez chá de bebê. Então eu fui lá, encomendei uns presentinhos e deixei na minha mãe. E aí eu cheguei na minha mãe, falei, mãe, vim trazer o presente. E aí subi umas 4 lances de escada, Morreu. quase morri. Nossa. Aí eu sentei na cadeira que ela tinha lá, aquelas cadeiras de jardim, de casa Aham. de vó. Sentei e comecei a puxar a respiração. Nesse Nossa. nível. Aí a minha mãe veio perto de mim. Eu falei, mãe, não chega perto de mim. Eu não Você não sabia sabia o se que eu era tinha, Se era Covid. né? Covid, não, Aí não, eu né? falei assim, não chega. Então eu falei, deixa eu só me estabilizar, eu vou voltar para casa. Aí me estabilizei e voltei para casa. Falei, não, tá normal. Tomei banho, tal. Fui pegar um pijama e abaixei. No que eu abaixei, eu senti minha perna dura, minha panturrilha dura. Tava dura igual essa mesa aqui. Eu falei assim, gente, mas eu não tô treinando nesse nível, né? Já tá Nesse nível assim, né? hard. Aí, beleza, peguei, apoiei na outra panturrilha e a outra murchinha, né? Falei, gente, mas tem alguma coisa errada. Desencanei, coloquei, fui fazer massagem nos meus pés, que estava sentindo uma dormência, passei um produto, um gelzinho que eu sempre passava, e eu vi 2 manchas roxas na planta do meu pé. Hum. E aí me chamou a atenção, porque eu não tinha feito nada para aquilo Nem aparecer, batido, não Uhum. tinha nada. batido nada. Eu falei, bom, vou dormir. Fiz minha oração, dormi, bela, maravilhosa, quase podia ter, né? Nossa, olha o perigo. Dormi. No outro dia, o que que a gente faz? Dr. Google. Gente, não façam isso, pelo amor do Senhor Jesus. Você vai morrer nas próximas 10 minutos. Aí eu falei assim, gente, eu vou entrar aqui e vou ver. Como a minha avó teve um episódio trombótico, mas o dela foi por consequência de um AVC que ela teve noturno. Então ela Uhum. escorregou, caiu, bateu o pé na cama e aí teve que Uhum. amputar, porque não teve um erro médico, enfim. Mas eu desencanei, falei, não, não tô com isso. Aí eu falei, eu vou ver. Aí comecei a ler. E tava batendo os negócios. Falei, eita, eu acho melhor eu ir no médico. Aí na época eu estava casada, chegou, falei, olha, preciso ir no hospital. Tá, por quê? Ah, não tô bem, tá acontecendo isso, isso, isso. Falei, então tá, vamos pro hospital. E eu não fui preparada para ficar Internada, né? internada, Ia né? chegar lá, tomar um Pra uma remedinho, ver alguma consulta. coisa, fazer um Menina, eu exame no tinha máximo. comprado a AS infantil para tomar em casa. Ai. Eu falei assim, eu vou tomar um ASzinho que vai. Automedicação, vamos lá. Não façam isso, gente. Total. Levei várias broncas. Aí cheguei lá, o médico viu, né? Falou: olha, vamos passar tomografia. Entrei na tomo, né? Deixei um bebê passar na minha frente, que estava Uhum. em convulsão.
Esperei, chegou minha vez de atendimento, respira fundo. Respirei. Primeira, beleza. A segunda, respira. Quase que eu entreco ali. O cara já falou, para. Eu falei, eita, né? Lá dentro você ouve o negócio, né? Eu falei, ixi, deu ruim pra mim. Aí saí da turma e fui levantar. Aí a mulher, não se mova, você não pode levantar. Eu vou pegar uma cadeira de roda para a senhora agora e você tá proibida de fazer qualquer movimento brusco a partir desse momento. Nossa. Eu falei, como assim? Sabe, sem saber de nada. Não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, gente, que surreal. Você chega andando e de repente você fala, você não pode andar mais. Aí eu falei, não é possível. Aí eu fui. Ela falou assim, ó, agora a gente vai fazer um holter. Eu falei, tá bom. Fui lá, fiz o holter, passando o gelzinho na minha perna. Aí eu escutando, né? A veia. Sim. Ela tinha o áudio ligado e eu escutando a veia. Chegou para baixo do meu joelho, nada de veia batendo. Eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Aí ela voltava e subia. Aí eu falei assim, a minha veia não tá batendo? Aí ela baixou o áudio. Ela falou assim, eu vou chamar um médico. Aí ela falou assim, mas você não pode se mexer, não levanta. Eu falei, tá bom. Aí ela foi. Aí antes dela sair, eu falei assim, eu tô com trombose? Ela, não, eu vou chamar o médico para te analisar. Aí eu falei, ai, senhor. Aí eu tirei aqueles 5 minutos. Falei, senhor, eis-me aqui. Se eu entrei andando, se for da tua vontade, eu vou sair andando. Se não for, é algum propósito que o senhor tem para mim. E aí fiquei entregue, porque você ia fazer o quê naquele momento? Nada. Porque a gente não tem controle de todas as coisas, né? Às vezes a gente acha que tem, mas não tem. Eu tinha o controle de entrar lá, olhar, investigar, ler, porque eu via o que estava acontecendo com o meu organismo. Aí a necessidade de você ter o autoconhecimento. Como que ia aparecer aquelas 2 manchas roxas no meu pé se eu não tinha feito nada para aquilo? Então, você se olhar, você se tocar. E como. E buscar ajuda, né? Buscar ajuda. Outubro Rosa é mês do consciência de câncer autocuidado, de né? autocuidado, de câncer, mas também é da trombose. Dia 13 de outubro é o Dia Mundial da Trombose, né? Então, também comemora essa data e realmente dá muito mais em mulheres. E aí, passando todo esse processo de investigação, o médico chegou e falou: olha, você vai ficar uns 10 dias internada, e já foi me dando injeção na barriga, que é para poder conter os coágulos, e aí eu fui fazendo outros exames mais a fundo. E aí ele olhou para mim e falou assim: olha, o seu estado físico não condiz com o teu exame interno. Ele falou assim: a sua trombose já percorreu o seu sistema, já pegou seus 2 pulmões, já dilatou seu coração e já trancou a traqueia da parte do Você coração. Você relativamente Você tava bem, bem, né? E eu tava bem. Ele falou assim, era para você ter vindo a óbito na primeira curva da esquina da tua casa. Ele falou para mim. E eu, tipo assim, em estado de choque, né? Porque a minha mãe fala, eu era daquela que queria quebrar o braço só pra turma da escola escrever no gesso. E aí, de repente, você fica 27 dias internada, sem poder ir num banheiro sozinha, sem poder andar, sem poder fazer nada. Eu tava totalmente restrita, né? pela mão de outras pessoas. Dependente. E aí você fala, e por isso que sucesso para mim tem a ver com isso, Deus e família. Porque ali você vê que você tem que dar valor para as coisas certas, e o resto você conquista, né? O Isso. resto você tem seu propósito, você traça planos e metas e vai atrás. Exato. E aí a trombose me fez abrir essa visão, sabe? De olhar mais para mim, ver essa perspectiva. Você renasceu, né? Renasci, foi uma oportunidade. Então eu vejo como um lado bom, de todas as formas, né? O autocuidado é importante, realmente pega muito mais mulheres, e também tem aquelas mulheres, né, que são as mães tentantes, que às vezes não sabe que pode ter algum problema de trombofilia, porque quando ela tem também esse fator genético de trombofilia, é onde correm os processos abortivos. Eu tenho uma colega que ela teve 3 episódios de aborto, e foi em função disso. Depois ela investigou, ela descobriu. Então, assim, isso consolidou para mim justamente em função disso. Hoje eu
optei não ser mãe, porque eu sei que eu vou ter um processo ali Mais mais arriscado. arriscado, de mais cuidado, de medicação, e que também o bebê pode ter consequências. Então, eu acho que é uma decisão madura, Uhum. né? Então, a trombose ela veio para poder me ver aí esse outro lado Uhum. e me deu a oportunidade de usar a mente para poder oferecer meu serviço e o meu conhecimento. E outra, se um dia você bater, né, o desejo realmente de ser mãe, tem outros meios, né? Tem. Você pode adotar e tudo mais. E se decidir também não ser, tá tudo bem. É que a gente às vezes vê uma cobrança exagerada em cima da mulher, né? Vai chegando perto de certa idade, tá chegando ali nos 40, mas você ainda não tem filho? Por quê? O que tá Não, acontecendo? divorciada, Né? não tem filho, tá alguma coisa errada. Exato. E não tá tudo certo. tudo Tem, bem. né, um histórico por trás e tudo mais. Bom, agora voltando a falar do empreendedorismo, queria saber assim, a gente vê muitos escritórios contábeis, serviços pela internet e tudo mais. O que você se propôs a fazer no seu que te diferencia dos seus concorrentes? O que você quer entregar para os seus clientes para eles ficarem com uma impressão diferente da HF? A HF ela veio com essa abordagem do digital mais humanizada. Por que eu digo isso? O digital tem o digital e o online, né? O online, a pessoa vai lá, contrata o serviço e ela faz automatizado. Ela mesma preenche os documentos dela, tem uma automação, então por isso acaba sendo um serviço mais barato, vamos dizer assim. O digital também tem o atendimento no digital e às vezes você é direcionado para o atendente. Já a HF, ela vem com essa pegada do digital humanizado, porque eu vou ter contato com o cliente, eu vou cuidar do caso do cliente. Não vai ser um robozinho, não né? vai Um ser um, chatzinho. não vai ser um chat, Você não vai vai ver ser uma cara, né? não vai ser um formulário, a reunião vai ser agendada comigo, eu vou passar a orientação, né? Então, quando o cliente me aborda, como que eu contrato o seu serviço? Eu passo as diretrizes, a gente agenda, peço ali alguns relatos, né, da situação empresarial dele e faço uma investigação. E aí, na reunião, eu já levo para ele, né, entendendo as dores, a necessidade daquilo que ele precisa se adaptar, já levo os saneamentos e as ações que precisam ser feitas. Então, a contabilidade da HF, ela veio com essa pegada. Inicialmente, quando eu comecei, eu ouvi muitas críticas por ser o consultivo, né? Mas eu falei assim, gente, será que eu tô tão fora da curva assim? E Porque, teoricamente, se você não faz o consultivo, você tem um volume muito maior, né? Mas é aquela coisa robotizada, sim, né? exatamente. E aí, eu participando de uma palestra que teve de atualização de contadores e veio vários temas sobre inteligência artificial na contabilidade, para otimização de processos e tudo mais, teve uma palestra muito importante que falou sobre a contabilidade consultiva, que ela realmente veio para ficar, porque com toda essa automatização de inteligência artificial, a contabilidade consultiva ela vai fazer esse diferencial para o cliente, que é o quê? Levar para o cliente a necessidade dele adequar a parte regulatória, fazer um planejamento. Hoje eu vejo que tem clientes, né, ou até mesmo empresários que não têm um planejamento de curto, médio e longo prazo. E que é importante, porque assim, a gente vê aí os números no Sebrae, a quantidade de mortalidade de empresas. Mas assim, essas mortalidades se dá o quê? A falta de um planejamento, a falta de uma regulamentação, a falta aderente de uma adequação da atividade de acordo com a tributação, né? Então, tem vários fatores ali. E a falta de resiliência também, né? Porque às vezes a pessoa pensa que vai abrir empresa, no dia seguinte ela já vai estar explodindo de ganhar dinheiro, Sim. né? Sim, e aí é onde entra o planejamento, né? Então, quando você vai abrir uma empresa, é importante você ter esse pensamento, porque os primeiros 3 anos de uma empresa é investimento. Você está investindo. E faturamento
não é Prolabore, né? Não é seu salário. Você não vai faturar 10 mil e tirar 20 mil ou 10 mil e tirar 10, senão a conta não fecha. Você tem que tirar ali suas despesas fixas, né? As recorrentes, ter o planejamento do que você tem que pagar de fornecedores. E muitas das dores dos clientes que eu vejo é que não tem. Clientes começam como MEI, mas aí você vai perguntar: eu já estourei, mas como você sabe que você estourou? Você tem algum histórico? Não tem. Então, assim, Cadê seus é o controles, básico. né? Faz controle de estoque? Não, eu só compro e vendo e tá entrando dinheiro e tá tudo certo. Então, assim, a contabilidade consultiva, se o cliente entender essa necessidade desde o princípio, tem tudo para dar certo o seu negócio. Porque é ali, através de consultando o contador, consultando o advogado, porque, inclusive, a contabilidade consultiva, ela vai te orientar na parte de processos internos que você precisa implementar. Como, por exemplo, eu vou devolver uma mercadoria, como que eu tenho que dar entrada e saída disso, né? Eu tive uma avaria, preciso devolver isso para o fornecedor. Então, você tem que dar a entrada, a saída e fazer a devolução para o fornecedor. Então, isso tudo impacta em processos internos da parte fiscal. Acho que uma coisa que a gente estava conversando até antes de começar, que acho que é legal você falar, acho que o consultivo, né, ele vai além no quesito de a pessoa quer fazer determinada ação na sua empresa e acha que aquilo ali é o melhor para ela. E às vezes ela tem outras alternativas. Sim. E se você está falando com uma empresa de contabilidade que está ali mais robotizada, né, está focado nesse atendimento por quantidade de clientes e não, né, por dar uma consultoria especializada, acaba que vai só executar o que a pessoa pediu e não vai nem abrir, né, a mente dela. Acho que assim, existem outras possibilidades, não é? De oportunidades. É muito comum, às vezes, a pessoa tá migrando, né, de um perfil de empresa para outro, porque vai crescer ou porque o escopo de atividade mudou. Então, aí você tem que apresentar as oportunidades. Então, um exemplo, às vezes eu tô sozinha, mas eu vou expandir meu negócio, mas quero fazer uma sociedade porque a pessoa vai me emprestar X para comprar equipamento. Mas é só por isso que você quer fazer a sociedade? Porque a sociedade, ela é muito mais ampla, né? Tem que ter ali propósitos e os valores em comum do negócio. Porque se for só pela questão de empréstimo, hoje existe uma vasta gama de fundos de investimento que você pode, né, ter esses recursos com crédito baixo, tanto para mulheres quanto para homens, o empreendedorismo de forma geral. Então, você não necessariamente precisa fazer uma sociedade por questão de empréstimo, de capital. Esse capital você pode obter de outras formas e, inclusive, ter incentivos fiscais para isso, né? Nossa, muito bom. E hoje, né, quais são os maiores desafios que você consegue visualizar desde que você começou a empreender, né? Os desafios do empreendedorismo. Quais foram eles, né? Quais são esses desafios para você? O primeiro foi a questão do posicionamento. Eu acho que foi muito importante essa virada de chave e eu assumi que eu sou contadora, né? Porque quando você estava ali no CLT, eu não tinha essa autonomia. Então, eu me posicionei como contadora. Então, isso é muito importante, leva muito confiança para o seu cliente, para as pessoas que estão ali vendo você, vendo o seu trabalho, né, confiando a sua empresa a você. Outro desafio é a questão também de você ser mulher e negra. Ainda existe alguns desafios sobre isso, mas eu não gosto muito de intitular nessa questão. Uma das coisas que eu aprendi com a contabilidade e empreendendo foi ao tipo de perfil ou de associações ou de programas que eu vou estar me associando. Porque você está vinculando a sua marca de qualquer forma, né? E é você, é o seu negócio, é o seu produto. Então, isso é um desafio, né? Aonde eu estou entrando, em que mesa que eu estou sentando, com quem eu estou divulgando meu trabalho. Então, isso é um dos desafios, assim, constante. E fora que a mulher solo, né, gente? Existe ainda essa barreira para a gente quebrar aí no mundo de maneira geral, né? E você também atende outras mulheres empreendedoras. E o que você vê dentro do seu escritório? Mais mulheres abrindo empresas ou mais homens, ou não tem essa...
Olha, eu acredito que por conta do perfil, hoje muito mais mulheres me procuram, Uhum. né? Mas homens também. Mas o que que eu percebo? Os homens que têm a empresa, têm a mulher por detrás ali na administração. Então é onde eu acabo fazendo um link, né? Eu gosto muito eu estabeleci na HF os 3 Cs do sucesso, que é compromisso, clareza e comunicação. Então, quando um perfil me procura e eu sei que a mulher também tem ali uma parte de liderança na gestão, eu já monto um grupo e a gente fica ali na comunicação em comum, Uhum. Alinhada, né? alinhado. Então, isso é os 3 Cs de sucesso que a HF preza para ter uma boa Uhum. comunicação, ter uma boa gestão e na questão de procura, hoje, para mim, é misto. É É misto. bem misto. E assim, e quais são os maiores desafios dos empreendedores de pequenos e médios negócios? Quais são os conselhos que você dá para os seus clientes? Bom, o conselho que eu dou é procurar, quando for tomar a decisão, né? Pensando ali no pequeno, tomei a decisão, quero empreender. Procure um bom profissional jurídico, contador e tributário. Né, isso Uhum. vai fazer total diferença, mesmo que seja no início, Uhum. porque às vezes a pessoa tá lá, eu posso ser MEI, mas passou 4, 3 meses, já vai ter que migrar. Então, não Não adiantou compensa. nada, é. O barato sai caro, Uhum. né? Uhum. Então, isso é uma das primeiras coisas que aí entra a questão de planejamento. Planejamento também financeiro. Então, primeiro é planejamento de negócio, planejamento financeiro e ter a consciência de que faturamento não é lucro, né? Você tem que tirar ali as despesas fixas e fazer esse planejamento pelo menos de 2 a 3 anos aí para você ter uma média do que você vai gastar, de como sua empresa está evoluindo e ter essa gestão financeira. Legal. Em algum momento você já se sentiu discriminada estando à frente do seu negócio? Como mulher, sendo mulher? Já, já. Você pode contar um pouquinho como foi? Bom, eu, assim, por ser mulher, né, e também acho que a questão do posicionamento, não chega a dizer discriminada, mas entre as duas situações, tanto o abuso quanto também a discriminação. A discriminação é que, às vezes, por exemplo, um empreendedor, né, do sexo masculino, vem me procurar. E aí vem com a esposa. Então, a esposa, quando vê o meu posicionamento como contadora, como mulher, né? E mulher é muito disso, né? Não deveria. Eu sou muito a favor de que mulheres têm que se unir, se ajudar. Eu gosto muito e eu sou muito engajada nessa causa, não no feminismo, mas no ajudo Uhum. mútuo, né? Que a gente tem vários braços aí. Então, quando ela percebe isso, eu percebo que tem aquela, tipo, não vai Um fechar pouco de com ela, um pouco de ciúmes. ciúmes. Aham. Então, eu percebo que ainda tem assim. Então, por isso que quando eu fecho o contrato, eu já procuro estabelecer ali uma comunicação Uhum. com as duas partes. E um dos outros aspectos foi a questão de racial mesmo, né? Você acaba, tipo, nossa, eu falei com você soava totalmente diferente, né? Mas hoje, como tem o perfil do Instagram, Instagram, as pessoas acabam vendo as vendo e entrando fotos. mais. Mas quando foi no início, que eu não tinha ainda me posicionado e tal, tinha, assim, essa É. questão de discriminação. Você já pensou em desistir alguma vez? Já aconteceu alguma coisa que você falou, meu Deus, vou jogar tudo pro alto e sei lá o que eu vou fazer agora? Eu já pensei em desistir quando eu estava no CLT. Empreendendo, não. É? Empreendendo, não. Eu acho que eu acho não, o empreendedorismo ele me trouxe mais coragem, desafio. Você está à frente do seu negócio, você tem liberdade, você pode se expor, você pode levar a sua comunicação, né? Aí, depois que eu vi o empreendedorismo, virou minha chave, assim. É Então, propósito, é né? propósito. Você tá É, totalmente alinhada ao seu tô, propósito, aos seus e valores. quando eu vejo que eu pego um negócio que está desestruturado, eu falo, não, vamos estruturar. Então, quando eu entro
consultiva é justamente isso também que eu levo para os clientes. Eles saem com tarefas. Eu não tenho meu faturamento. Eu não sei quanto que eu comprei, eu não sei quanto que eu gastei, eu não sei quanto eu faturei. E aí, como eu tô entrando no negócio, eu vou saber, porque nem tudo tá lá no sistema, né? Então, eu já levo tarefas, mas desistir no empreendedorismo, que eu tô há 4 anos, não. E quais são as suas ambições quando o assunto é seu negócio? E quais valores você não negocia para atingir seus objetivos? Quando é meu negócio, é crescimento. Eu tô passando por essa expansão. Eu vim com o digital, e para mim era o digital mesmo, e ainda continua, mas a procura também é muito forte por físico, Uhum. né? E também eu gosto muito de, tipo, receber, né? Ter esse contato com o Contato. cliente, que eu acho que faz total diferença. Então, isso é uma das partes mais importantes da HF, prezar pelo cliente e o atendimento. Uhum. Né? Então, eu vejo oportunidade de crescimento nesse presencial, em Uhum. abrindo as portas, em receber pessoas, receber empreendedores e acolher as dores deles. E Quais valores você não negocia para atingir seu objetivo? Caráter negociável. E tipo, assina um documentinho aqui para mim, Aham. Um sabe? jeitinho, né? Um jeitinho. Dá um jeitinho ali, quanto você cobra? Não. Isso para mim é inegociável. Ou a gente tá junto ou não tá junto, não tem meio Uhum. termo, né? Não Uhum. tem como eu entrar ali, vou assinar e não é assim, né? Uhum. Tem uma responsabilidade civil por detrás, tenho que assumir o meu papel diante da sociedade, diante da empresa, diante dos órgãos reguladores. Então, esse posicionamento é o que eu tenho e é inegociável. Uma coisa importante que você falou, que eu acho que a gente consegue refletir um pouco mais, tudo tem sua hora, né? Então você começou no digital, agora você está abrindo fisicamente. Às vezes a pessoa quer começar já alugando uma super sala, fazendo aquele, né, super planejado e tudo mais, mas tudo tem seu momento, né? Às vezes começar pequeno e ir expandindo, você vai ter muito mais sucesso e longevidade do que você talvez já querer começar Uhum. grande, né? Sim. Já começar glamouroso, Sim. enfim. Sim, é a história do empreendedorismo, né? Se a gente pegar grandes marcas, falei isso no podcast passado, mas se a gente pegar grandes marcas, começou pequeno. Uhum. Tem marcas que a Apple começou na garagem, Exato. né? Uhum. Então, assim, Não dá o passo maior que a não dá o perna, passo maior que a né? perna, porque não entra na questão do planejamento do Isso. negócio. Uhum. Eu, graças a Deus, tive aí a oportunidade de estudar, ter o conhecimento. Então, eu analisei os fatos, analisei a oportunidade, analisei o risco. Tem uma casa que dá e tem 3 quartos sobrando, então, tipo assim, para que eu vou alugar uma sala? Uhum. Né? Eu vou ter uma despesa a mais, vou ter uma conta de água, luz a mais, que eu posso estar investindo em outra coisa, em um digital, em um posicionamento de marca, em um podcast, né? Então, é isso. Então, E você, ao longo dos anos, com certeza buscou muito aperfeiçoamento, tanto técnico quanto em relação a soft skills, né? O que você fez aí ao longo dos anos que te fortaleceu mais para você estar onde você está e conseguir, né, gerenciar toda essa questão de hard skills e soft skills? a parte da CLT me desenvolveu muito na questão de processos. Uhum. De processos, de lideranças, né? Então, eu venho com essa bagagem. Aí também tem a trajetória da universidade, também da pós-graduação, e tem os grupos de estudo que eu participo. Uhum. Então, a contabilidade é constantemente alteração. Se a gente entrar no site hoje, você vai ver umas 3, 4 notícias, no mínimo, Novos. de que mudou alguma coisa da contabilidade de sexta para hoje, né? Então, diariamente. Então, eu uso muito o site do CRC para atualização, estou sempre em fóruns de debate, participo online, cursos também de atualização, de inteligência emocional. Isso foi uma das coisas que eu estudei muito durante a pandemia, né? De inteligência emocional, de você ter o seu autoconhecimento. Então, participei de muitos, naquela época tinha muitas lives, né? No online, então isso trouxe muita bagagem
para você poder lidar com o depois, Uhum. né? Com o que ia acontecer, porque a gente não sabia nada que ia Uhum. acontecer. Então Nem quanto ficava tempo ia ali. durar, né? Então aquele tempo ocioso eu procurava sempre. Sim. Então hoje eu tô lá no escritório, tô digitando um contrato social, tô fazendo uma alteração. Mas eu tô ouvindo Um podcast de listening, um alguma podcast, um treinamento, O tá? importante é não parar, né? Tá Não parar. sempre buscando se Semana atualizar. passada eu estava escutando um treinamento do CRC. E aí veio também falando sobre a contabilidade consultiva, que realmente ela veio para ficar. E aí toda vez que eu escuto, eu falo, tá vendo? Tinha certeza, Acertei. tô indo no caminho certo. Certo. E aonde que você se imagina daqui a 10 anos, né? A Ellen hoje está expandindo seus negócios, mas você tem essa visão, né, de traçar metas para o longo prazo? Onde você se vê daqui a 10 anos e que legado que você quer deixar, seja, né, para suas sobrinhas que estão aí crescendo, para suas clientes? Bom, daqui 10 anos eu tenho eu sou muito ambiciosa assim em crescimento, né? Não ambiciosa no sentido de puxar tapete, não essas coisas. Mas de crescimento. Eu acredito que eu estou seguindo o passo, a trajetória e as oportunidades que chegam, que é importante. Então, daqui a 10 anos, eu me vejo com a HF consolidada, me vejo com uma equipe como eu venho buscando estruturar. Uhum. Tenho aí outras ambições, estou vindo com mais 2 novos produtos para colocar na HF, que faz total sentido, que vai vir com uma abordagem de BPO financeiro e também uma parte de suprimentos. Então, é uma expansão que vem e eu tenho certeza que vai fazer total sentido na gestão empresarial como um todo. Sim. E legado? O que você quer deixar de legado? Legado, eu gosto muito. Outro dia eu estava participando de um outro canal e aí meu irmão mandou uma mensagem. A minha sobrinha falou assim para ele: põe lá na tia Ellen, eu quero assistir ela. Então, isso para mim brilha os olhos, sabe? De ter uma referência e ouvir ela falar assim: ai, tia, quando eu crescer eu quero ser Que igual orgulho de você, né? né? A minha mãe falar assim: nossa, você é tudo que eu queria ter sido, sabe? Então é isso. Quando eu vejo as respostas das minhas clientes ou amigas, ontem eu estava conversando com uma amiga que está lá na Flórida, ela até foi uma das minhas. Eu treinei ela, né? A gente trabalhou junto e ela falou: eu sinto muita falta de você, muita saudade. Então, isso que é bacana, sabe? Essa construção desse De relacionamento, né? E as pessoas relacionamento. confiarem e acreditarem em você. E tá torcendo por você, Sim, mesmo longe, né? sim. Mesmo longe. Olha, tenho amigos da África, quando eu fui para África, fiz amizade, coloquei lá no meu status, eles mandam para mim: ai, parabéns, que legal. Tanto é que agora eu vou ter que traduzir meu podcast para o inglês, né? Pra eles acompanharem, Isso é legal. né? A Ellen, ela tem um canal de podcast super legal. A gente também vai deixar aqui na descrição dos vídeos. Depois vocês acessem lá, também curtam, sigam nas redes sociais. É bem legal. Ô, Ellen, um dos maiores propósitos aqui do nosso canal é que a gente consiga passar mensagens de inspiração e motivação para outras mulheres, para que elas se encorajem também para superar e atingir seus objetivos. Qual a mensagem que você quer deixar para as mulheres que estão nos assistindo? Eu quero deixar a seguinte mensagem, que o processo, ele é necessário e a gente tem que respeitar o processo. Às vezes é difícil a gente entender que precisa ter um tempo, né? A gente quer ir atropelando as coisas, mas passe pelo processo, entenda que cada fase é uma fase que você vai ter que tirar alguma lição dali. Hoje eu vejo muito isso. Então, cada fase que eu passei na minha vida é uma lição, foi um aprendizado para te fortalecer. Então, tem coisas que, se vir hoje como foi lá atrás, a minha reação vai ser totalmente diferente, porque veio o amadurecimento também diante desse processo. Então, respeitem seu processo, se auto-respeite, se cuidem, se inspirem, né? Busquem mulheres de inspiração, ajudem outras mulheres, né? Eu gosto muito dessa fase que está tendo de mulheres ajudar outras mulheres. Como que a gente está fazendo aqui, né? Como Compartilhando agora. experiências para ajudar. Exato. Então, é uma ajuda mútua, é constante e não desistam. Vai ter um momento de dificuldade, vai ter um momento de dor, e é altos e baixos, né? Como todo processo da vida. E é inspirador. Eu acredito que respeitando o processo e o propósito,
tem tudo para dar certo. Bacana. Muito bom. Muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade de tempo, por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, pessoal, é isso para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Façam suas inscrições no nosso canal e acompanhem os vídeos que nós divulgaremos falando sobre liderança e empreendedorismo, como esse da Ellen aqui conosco. Obrigada, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.